Olá, em João capítulo 15, nós encontramos Jesus proferindo o seu último discurso junto aos seus discípulos. João 14, 15 e 16 representam este último discurso aos seus discípulos. No capítulo 17, nós encontramos a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus pelos seus discípulos. Ele sabia que estava prestes a sofrer tudo aquilo que sofreria, como estaremos celebrando a partir de amanhã até o próximo domingo, a Páscoa. Nos dias da Páscoa, Jesus sofreu tudo aquilo que sofreu, foi preso, condenado, foi crucificado, sepultado. Naqueles dias, Jesus entregou a sua vida por nós. Mas antes de passar por toda esta via dolorosa, ele, neste discurso, procurou ensinar os seus discípulos a terem uma vida cristã frutífera. E aqui em João capítulo 15, especialmente no verso 2, Jesus se refere a algo fundamental para termos uma vida cristã frutífera. Ele disse: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Eu queria ficar com essa segunda parte do texto. Todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Este processo de limpeza do ramo é aquilo que nós conhecemos como poda. O ramo precisa ser podado para que ele produza mais fruto. Observe que Jesus, nesta parte do texto, está se referindo ao ramo que produz, ao ramo que realiza, ao ramo que dá frutos. Ele não está se referindo ao ramo que não produz fruto. O que não produz fruto, disse ele no início, será cortado e lançado fora. Mas o ramo que produz fruto será limpo, será podado, para que possa produzir mais fruto ainda. Jesus disse no verso 3 que esta poda, esta limpeza, acontece pela palavra de Deus. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É esta palavra que revela aquilo que somos, que revela a nossa natureza humana pecaminosa, que revela os nossos pecados, que precisam, obviamente, ser confessados, abandonados, para que experimentemos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós precisamos pedir a Deus e permitir que Deus nos pode, nos limpe. Bruce Wilkinson destaca algumas coisas que Deus precisa podar em nós, para que tenhamos condições de produzir frutos que agradam a Ele. Deus certamente precisa podar o nosso orgulho, precisa podar a nossa soberba, precisa podar a nossa rebeldia. É interessante que ainda tem gente que se orgulha de ser rebelde. Quando Samuel disse a Saul, está lá em 1 Samuel capítulo 15, que a rebeldia é exatamente como o pecado da feitiçaria. Mesmo sabendo disso, tem gente que ainda se orgulha de ser rebelde. Deus precisa podar a nossa rebeldia, o nosso orgulho, a nossa soberba. Deus precisa podar a nossa presunção e achar que nós somos donos do nosso próprio nariz. Ele precisa podar os nossos compromissos imaturos, porque senão jamais conseguiremos produzir frutos maduros.
Ele precisa podar as nossas prioridades menores. Aquelas prioridades que são coisas até interessantes, mas não têm exatamente a ver com aquilo que Deus quer fazer em nós. Se você quer saber onde Deus está podando a sua vida neste momento, verifique onde está doendo. Verifique onde está doendo. Porque a poda certamente virá através de provações, virá através de dores, de dificuldades, de problemas que Deus usará para nos podar, para nos limpar e assim termos condições de produzir mais fruto ainda. Vamos orar? Deus, queremos produzir muito mais fruto do que temos produzido até aqui. Portanto, limpa os nossos corações de todo pecado, limpa o nosso caráter, limpa a nossa vida, limpa a nossa língua, limpa a nossa alma, todo o nosso ser. Faz a tua obra em nós. Nós te pedimos, em nome de Jesus, poda o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando você e a sua família, hoje e sempre. Amém.